E essa fundação, que é o princípio dos valores, que na oratória é a oratória clássica, lá na oratória clássica, ninguém entrava na escola de Aristóteles se não tivesse caráter. Então, o caráter, ele era um requisito, era uma das atribuições, um dos critérios na seleção do orador. Então, eu não poderia ter um orador na escola desde que esse homem não tivesse um caráter que fosse comprovado perante a sensação, perante a sociedade da época, que ele tivesse credibilidade. Então, a autoridade dele estava embasada no caráter dele. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde os princípios, os valores estão muito invertidos. Né? Nós temos algumas áreas do caráter, o zelo, a cidadania, a ética, uma série de valores que se perderam ou que estão perdidos. E se não tiver quem fale, aí a fé, você tocou aqui na fé, o que é fé? Né? E daí a própria escritura que cita a fé, ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se o meu povo perece por falta de conhecimento, daí está escrito lá também, porque não há quem fale. Né? Não há quem fale. Então, eu acredito que jovens como você, que tem na sua estrutura dos seus pilares os fundamentos do caráter, da fé, da espiritualidade, e aí você trouxe a fundação, a importância da fundação. Eu lembro o Pablo falando para nós também, o Pablo Marçal, que é nosso professor, nosso mentor, ele diz que às vezes a obra, ela demora um ano para sair do subsolo, ou seja, a concretagem, essa base que você está falando aí, ó, demora um ano. E daí depois que a fundação está pronta, parece que a obra ela acontece mais rápido. Então você fala, poxa, Fábio, 25% do cronograma tá tudo para baixo. Tá tudo para baixo. Por exemplo, nessa obra que eu estou ali no Batel agora, eu já estou há 4 meses ali e nós estamos na metade da descida. Nós não chegamos nem lá embaixo ainda. Entende? Então, assim, quando a gente trata de fundação, é um assunto tão sério, que é justamente essa base que você está falando. A fundação, ela é uma base, realmente, e quando a gente quer ter uma boa base, ela serve para tudo, não só para uma obra de construção civil, mas para a vida, como eu comentei, né? Então, e essa, como você comentou, né? O meu povo perece por falta de fé. É justamente a falta dessa camada de proteção que está infiltrando água na fundação e está te prejudicando na fundação. E te tira da fundação, inverte valores e cria algum, como é que posso dizer, alguma inversão de papéis muitas vezes, né? Por exemplo, na escola de engenharia que eu cursei, jamais a gente levantava a voz assim ou batia a boca com o professor com falta de respeito, né? É sempre uma discussão, óbvio, né? Cada momento ali tinha o seu calor, vamos chamar assim, mas uma discussão sadia, né? Onde a gente discutia, tratava dos assuntos e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, nós vemos aí alguns casos que isso não é tratado dessa forma de discussão, mas sim tratado com uma violência verbal, vamos dizer, né? Um aluno se sentindo superior a um professor, por exemplo, independente do que seja, né? Então, isso nós temos que resgatar sempre e sempre temos que divulgar, né? Onde está a fundação, como é que é, onde que surgiu, como é que funciona, né? E por que que existe isso, né? Tudo tem uma ordem, né? E a gente tem que respeitar essa ordem, né? Eu até queria aproveitar, se você me permitir, eu trouxe um exemplo aqui que eu gostaria de comentar, que muito antes da engenharia, né? Eu acho que alguns conhecem isso daqui, né? Tem até meu nome aqui, tá até amarelado já de tantos anos que eu tenho essa pequena trena aqui, né? Isso aqui é uma trena, né? De medida, ela tá em polegadas de um lado e metro do outro, né? Que é o nosso sistema no Brasil aqui. Eu queria comentar uma coisa que a trena, hoje eu li Provérbios, né? Todos os dias antes de iniciar o horário, vamos dizer assim, da obra, né? Que a obra inicia às 7 da manhã. Então eu tenho o meu momento ali de 40 minutos, 1 hora, eu sempre gosto de fazer uma leitura da Bíblia, que eu comento com todo mundo, que a Bíblia não é um livro religioso, longe disso. Ela é um manual da vida, né? E lá tem muita coisa interessante. E em Provérbios lá tá dizendo, onde eu li hoje, que o sensato, ele usa
um peso e uma medida, né? E a trena, por incrível que pareça, a trena, ela veio, tá lá em Gênesis, lá, né? Ela veio da criação e fundação do mundo, né? E Deus criou e fez tudo como é hoje, como nós vemos e tal. E com isso, muitos anos depois, um cara, Fibonacci, até anotei o nome dele aqui, que eu aprendi isso com outro nome, né? Que era proporção áurea ou proporção da natureza, enfim, tem vários nomes gourmetizados que colocam por aí, mas foi Fibonacci que desenhou isso e descobriu essa proporção na natureza toda, né? E quando eu comento que nós só sintetizamos o que tem na natureza, é a pura verdade. A trena é uma sintetização do que tem na natureza, que é a medida, né? É um sistema internacional que nós temos de medidas, né? E para tudo é usado. E eu comentei hoje na obra justamente isso, né? Nós temos que ter sempre um peso e uma medida para tudo, né? Nós não podemos ter um peso e uma medida aqui, um peso e uma medida na obra, um peso e uma medida em casa com a esposa, né? O mesmo, isso eu já comentei várias vezes no grupo, né? O mesmo Fábio que está aqui conversando nessa fogueira digital aqui, né? Nesse bate-papo gostoso, é o mesmo Fábio que você vai encontrar na obra, é o mesmo Fábio que você vai dar uma buzinada no trânsito, eu vou levantar a mão, né? É o mesmo Fábio que vai estar lá com os jovens, né? Porque o mesmo peso e a mesma medida, né? E isso tem muito a ver com a nossa base, com a nossa fundação, né? Que é esse contexto todo que nós estamos comentando aqui, né? E não ter inversão de valores, porque é uma medida, né? Tá aqui, é uma única medida. Se você for no Brasil, 1 metro é 1 metro. Se você for nos Estados Unidos, 1 metro é 1 metro. Se você for na China, que lá tudo é diferente, 1 metro continua sendo 1 metro, né? É um peso e uma medida. É só isso. É muito simples, né? E nós temos sempre que relembrar isso, né? Por mais que esteja escrito no manual da vida, que eu gosto de chamar, nós temos que lembrar, né? Eu me sinto no dever de lembrar isso e falar e sempre divulgar dessa forma aí, né? E eu acredito que essa é um bom exemplo, né? Quando a gente lembra de onde veio, né? No caso dessa proporção de Fibonacci aí, e sabe de onde veio, né? Que está lá escrito em Gênesis, né? É isso aí, Giovanni, que eu queria usar como exemplo Que aqui a minha legal. treina. Não, mas que bom, que exemplo bacana. E lá no nosso treinamento de oratória, a gente sempre fala usar objetos, usar símbolos, contar histórias, então muito legal. Viu, Fábio? Eu lembro assim, tem algumas profissões, né? Tem algumas profissões que elas, no conceito da sociedade em geral, elas têm alguns paradigmas, como são profissões que são difíceis de serem exercidas, inclusive na graduação, com um histórico muito grande de desistência ao longo do caminho, porque ela é uma ciência exata. Aconteceu isso também na turma sua, de muitos entrarem, muitos chamados e poucos escolhidos para a formatura? Aconteceu isso com você também? Sim, aconteceu, Giovanni. Olha, eu vou contar para você que é uma honra ter aí vários amigos da faculdade assistindo essa live. Obrigado a todos aí, os amigos. Mandei convite para um monte de gente. E realmente, nós entramos em 60 alunos no primeiro período, né? E nós nos formamos em 26 alunos. E foi a segunda maior turma em 30 anos que se formou junto. Nossa, um Então, terço. assim, 1/3. Então, tem muita desistência. É triste, né? É triste ter desistência, né? Mas cada um no seu momento. A gente não tem como julgar isso, né? Nem é correto, né? Mas acontece muita desistência. Uma escola bastante puxada, vamos chamar assim. E se você tivesse que dar, né, conselho para os jovens, e conselhos eles são importantes, são sábios, tem muitos jovens, muitas vezes, que não sabem que carreira seguir, né? Não sabem que profissão seguir. E que conselho, que dicas você dá aí para quem está nos assistindo, as oportunidades que você vislumbra que possam surgir para as pessoas que vão lá e fazem a engenharia, né? E depois se tornam engenheiros. Eu acho muito legal a pessoa dizer, ó, estou falando com engenheiro. Então, como que você poderia inspirar jovens que estão nos ouvindo, ou pessoas que não sabem ainda qual profissão escolher,
Quem sabe novos engenheiros surjam a partir da sua inspiração aí. O que você poderia... Legal. Olha, eu demorei um pouco para aprender esse conceito, né? Porque cada coisa no seu tempo, né? E hoje eu sei onde buscar as respostas, e é bem diferente de quando eu me formei, né? Mas fazer escola de engenharia é um desafio bastante grande, né? Realmente não é para qualquer um, né? Que nem muita gente fala, qualquer um pode fazer engenharia, qualquer um pode começar a engenharia, mas poucos vão terminar, né? Realmente é um curso bastante puxado. Mas para os jovens que estão aí buscando uma profissão, querendo saber o que podem fazer, eu digo uma coisa: se no seu coração a tua grande vontade ou o teu grande prazer, vamos chamar assim, é servir pessoas, né? A engenharia é um campo que você vai servir várias pessoas ao mesmo tempo, né? E por muito tempo, né? Por exemplo, vamos começar uma obra, né? Você vai começar uma obra, você vai contratar um projetista, um arquiteto, um mestre de obras, um topógrafo, vai envolver o pessoal da prefeitura, secretarias e tudo mais. Tudo isso tem custo, né? E tudo que gera custo, né, tem uma movimentação financeira que você está abençoando pessoas, você está servindo pessoas, né? E durante a obra isso acontece quando você compra materiais, quando você se relaciona, você troca figurinha, né, conversa com pessoas e assim por diante. Eu todos os dias eu comento com os meus amigos e também comento na obra que eu parei de trabalhar no dia 1º de janeiro de 2021, né? Eu nunca mais trabalhei desde então. E o pessoal, mas como assim? Você não está indo trabalhar? Eu falo, não, hoje eu aprendi. Eu saio de casa e vou servir pessoas. É diferente, né? Quando eu vou para a obra servir pessoas, eu chego lá, em vez de achar um problema ou procurar um culpado, eu chego para aquela situação ou para aquela pessoa e falo assim, olha só, como é que eu posso te ajudar? Vamos resolver isso aqui juntos? É diferente, entende? A solução de tudo funciona de forma diferente. Então, quando no coração do jovem, se você tem essa verdade de servir pessoas, na engenharia é um campo gigantesco para servir. E também depois do prédio pronto, óbvio, né? Porque quando o prédio está pronto, tem lá quantas famílias que vão estar sendo abençoadas, né? Vão ter a casa, aquele ambiente ali, para servir elas, né? É um espaço que vai servir a vida de outras pessoas, né? Ou um ambiente corporativo, uma indústria que está lá construindo carros para todos os dias o Giovanni poder ir para o serviço, né? Então, a engenharia proporciona esse servir de uma forma assim gigantesca. E é isso E que eu você sempre tem comento. e a tua profissão, né? E você também, nas tuas atribuições de engenheiro, tem uma grande responsabilidade. Você está dizendo agora que vocês estão construindo um prédio, um grande prédio, que tem uma grande estrutura, e as pessoas que vão adquirir depois esse prédio, elas estão confiando na construtora, elas estão confiando nos profissionais, e é aquilo que você está dizendo. Se você olhar isso só como uma profissão, e não só como uma profissão, mas olhando agora com esse propósito maior que você colocou aí, que é um propósito maior, que é servir, provavelmente a tua ida para a obra e o teu olhar da obra é bem interessante. Eu quero te contar uma história. Esse dia eu estava vendo uma das histórias, e é muito bom ter história na Fogueira Digital. Diz que um construtor, a vida inteira dele, ele dedicou a fazer obras, né? Então, esse construtor fazia obras, obras e obras e obras, e foi fazendo, até chegar o dia da sua aposentadoria. E ele trabalhava para uma grande empresa também, uma grande construtora, e ele marcou a data que seria a última obra que ele ia fazer. Por exemplo, seria agosto de 2021. Ele disse assim, minha última obra é agosto de 2021. E ele programou a obra essa última obra, fez toda a programação, fez todo o planejamento. Pronto, a obra, quando ela estava quase concluída, o dono da construtora chamou ele e disse assim, Fábio, cara, deixa eu fazer um pedido para você. E ele tinha planejado que agosto, né? Aí acabou agosto. Então, não quero mais obra. O cara disse, não, cara, Fábio, mais uma, só mais uma. Não, se eu vou pegar essa obra, eu vou trabalhar aí até outubro, novembro. Não, eu tô com a minha agenda toda já. Eu já tinha me planejado, a minha família está esperando que eu vou estar lá, vou viajar. Cara, Fábio, só mais uma obra. Tá. Daí o Fábio assim, tá bom então, tá, tudo bem. E ele pegou essa última obra com uma grande má vontade, Fábio. Aí ele foi lá,
organizou todo o roteiro, toda a programação da obra, fez a fundação, fez tudo, mas de qualquer jeito, sabe? Uma obra de qualquer jeito. Fez uma construção de qualquer jeito. Porque ele estava chateado. Né? Ele estava chateado que ele tinha feito um acordo e o dono da empreiteira está quebrando o acordo. E aí, quando ele terminou a obra, ele pegou a chave e foi até o dono da empreiteira e falou assim, tá aí a chave. Agora, pô, me dá sossego. Acabou. Então, agora espero que você me dê sossego. Ele disse, não, cara, senta aí um pouquinho. Não, como sentar? Vai querer me dar mais uma obra? Não, senta aí um pouquinho. Tá, o que você quer? Senta aí. Aí o dono da empreiteira, Fábio, pegou e deu a chave para ele assim, ó. Cara, essa é a tua obra. Esse é teu presente. Como assim presente? O que é isso? Sim, você fez a última obra para você. Cara, ele parou assim e começou a pensar. Foi a obra que ele, na última obra, a última ação dele naquela empreiteira, naquela construtora, naquela grande empresa, ele estava construindo a obra para ele. E ele não dedicou tudo aquilo que ele podia dedicar no seu propósito, porque ele estava chateado, porque o cara tinha dado mais uma obra para ele, estava quebrando o acordo, e ele nem sabia, e ele estava fazendo a obra para ele. Então, cara, quando você disse que você sai todo dia, que você parou de trabalhar, ei, dá um conselho melhor sobre isso, né? Eu achei muito legal essa tua história. E encaixou nessa daí, eu lembrei dessa história agora quando você falou isso. Então, todo dia, como é que é? Todo dia de manhã não é para a gente sair fazer obra. Vai que a obra que a gente está fazendo é para a gente e a gente vai lá de má vontade, não é? É isso mesmo. E eu comento até num grupo aí de amigos, né? Que a minha vida é obra, né? Seja obra de construção civil ou obra da vida das pessoas, né? E é engraçado que essa semana, Giovanni, vou complementar essa tua história aí, que é muito interessante. Esse mestre, vamos dizer assim, né, que não deu a atenção devida para essa obra e no final foi dele, acontece em todos os dias. Por exemplo, nós temos lá um problema para resolver, né? Vamos dizer assim, digamos que eu tenho uma nota uma nota fiscal de um fornecedor a ser paga, né? E aí eu preciso que ela seja paga, né? E eu vou ter que relacionar com a pessoa que faz o pagamento das notas fiscais. O objetivo é pagar a nota, né? O objetivo é entregar a obra. Mas se eu for lá e brigar com essa pessoa, né? Digamos que o Giovanni é quem paga a nota. Fala, pô, Giovanni, né? Seu nome feio, você não pagou minha nota, eu quero que ela seja paga agora. Enfim, eu estou indo atrás do objetivo. Beleza, né? Eu estou indo atrás do objetivo que é pagar a nota. Mas como eu estou indo atrás desse objetivo é o que importa. Entende? Isso eu comento bastante na obra, com os amigos e tudo mais. Por quê? Essa obra que eu vou linkar 3 pontos agora. Essa obra que você comentou que o mestre da obra não deu total atenção, ele pode, por exemplo, não ter colocado a camada fina lá de concreto amargo na fundação. Porque ele falou, é a última mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito. Né? O objetivo é construir a obra, mas sem esse detalhe. É um detalhe. Vai fazer diferença, mas é um detalhe. A forma como eu conversei com o Giovanni que vai pagar a nota é só um detalhe, porque o objetivo é pagar a nota. Certo? E isso hoje é uma inversão de valores tremenda. E é isso que eu falo para o pessoal. Não importa o que eu fale, o que mais importa é como eu falo com as pessoas. Então, se eu ligar para o Giovanni que paga a nota, falou, Giovanni, tudo bem? Como você tá? Ela falou, oi Fábio, tudo bem? Eu tô bem aqui, cara. Ah, então tá bom. Poxa, eu tô com uma nota fiscal aqui que eu preciso pagar um fornecedor que está me fornecendo, por exemplo, concreto. Poxa, o cara está me fornecendo concreto e tal, e essa nota vai vencer amanhã, por exemplo. Você consegue me ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para facilitar a sua ajuda? Né? Para que você consiga me ajudar de uma forma mais fácil? Você pode falar assim, poxa, Fábio, preenche um formulário X e manda aqui no meu e-mail que eu vou te dar uma atenção. Pronto. O objetivo foi alcançado, que é pagar a nota, mas o detalhe, que é mais importante do que o objetivo, foi muito maior.
eu criei um vínculo, uma relação de respeito com você, no caso, né, que vai pagar a nota, ou a pessoa que vai pagar a nota, né? E é a mesma coisa nessa construção que você comentou. Quando eu crio esse detalhe, quando eu deixo esse detalhe lá, isso faz a diferença no futuro. Que se esse mestre tivesse cumprido todos os detalhes, no final da obra, quando ele recebesse a chave, ele ia ficar super feliz. Ele falou, nossa, foi a última obra que eu fiz e foi a melhor de todas. E é para mim. Entende? E essa inversão de valores não pode existir. Nós não podemos deixar isso cair, né? Nós temos sempre que manter isso vivo. Você falou esses dias, você esse dia contou uma história que eu gostei muito também, que tem a ver com oratória, que tem a ver com uma comunicação assertiva, uma comunicação persuasiva. Você me disse o seguinte, que às vezes tem um determinado fornecedor que está bravo, está chateado, e às vezes o cara da obra que tem um nível intelectual, né, que ele tem um nível intelectual não tão alto, ou às vezes ele tem um nível intelectual alto, mas a comunicação dele, ela é mais bruta. Ele não tem uma comunicação mais voltada para fazer amigos e influenciar pessoas. E você me contou que muitas vezes a tua fala com esse fornecedor ou com essa pessoa relacionada à obra, que poderia atrasar a obra, a forma que você falou com ele, ele acabou trazendo um determinado item lá que tinha dado falha ou que falhou na obra, naquilo que ele deveria ter entregue. E você, como falou isso, eu achei um exemplo muito bacana também, se você puder recordar isso. Exatamente. Eu conheço muitos fornecedores, né? E graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com praticamente todos. Assim. Eu não lembro de algum fornecedor que eu tenha algum problema de amizade até. Tem vários fornecedores que são amigos já, né? De tão bom que é o relacionamento. Mas aconteceu um fato interessante e muito importante na obra, né? Que foi com o fornecimento de aço, né? O aço hoje tem uma sistêmica de industrialização muito legal na construção civil, que nós contratamos uma empresa para fornecer o aço, né? E contratamos uma outra empresa que está linkada com a fábrica, está linkada com uma outra empresa que é de manufatura. Então eles cortam e dobram esse aço que recebem da empresa e essa segunda empresa que me entrega, né? Então tem todo um processo. Eu, lá da obra, mando o projeto, né, para a empresa, eles cortam, dobram e mandam para mim lá na obra, eu armo ela e uso na obra. E aconteceu lá na contenção, que faz parte da fundação também, que nós montamos as estacas e percebemos a falta de algumas barras de aço, né? Até então, parece muito simples, né? Só que nós estamos falando de uma empresa que já no contrato, quando a gente contrata o serviço dessa empresa, ela nos pede, no mínimo, útil 30 dias para entrega do material. Então, se imagina hoje, na velocidade de informação que nós temos, na velocidade de produção de obra que nós temos, eu ter 30 dias de gap, quando eu tenho a falta de um material, a obra simplesmente para. Não tem o que faça, ela simplesmente para. O mercado, hoje, eu não tenho condições de ligar para o frete e pedir para ele ir lá buscar a barra no mercado, que não tem. Entende? Então, assim, é um momento que nós temos que ter um certo cuidado, um feeling, um tato, principalmente no conversar com as pessoas, que é justamente a oratória que você está comentando. E nesse caso específico foi muito legal, que eu liguei para o gerente dessa empresa, falei com ele, falei, poxa, tudo bem? Como você está? Ele, oi, Fabião, como é que está? Beleza, cara? Como é que tá a obra aí? Eu falei, cara, tá rodando legal, cara, mas, olha, preciso da tua mãozinha aí. Ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, conferi aqui e percebi que estão faltando algumas barras de aço. Só que eu já conferi a tua nota fiscal, a tua nota tá certa. O teu romaneio de entrega também tá certo. O meu pedido tá certo. Só que a entrega eu conferi aqui e tá faltando. Você tem condições de mandar algum técnico aqui para conferir junto comigo? Ele falou, Fábio, fica tranquilo, eu mesmo vou. Eu falei, poxa, que honra, né? O gerente da empresa, que é uma empresa bem grande aqui de Curitiba e conhecida, que serve praticamente 90% das obras aqui do Paraná, inclusive, ele foi lá na minha obra. Nós batemos um papo e tal, e eu mostrei para ele, falei, olha, tudo que você me entregou ou está concretado, já foi usado, o projeto está aqui, e as outras peças que ainda não foram concretadas está aqui no chão, né? Está armada aqui, estocada aqui. Vamos dar uma olhada. Olhamos, contamos, conferimos como projeto. Falei, olha, a minha contagem parece que está certa. Ele, não, Fábio, realmente tua contagem está certa.
fica tranquilo, eu acho que acabou indo num caminhão para outra obra, alguma coisa aconteceu. Deixa que eu dou um jeito. No dia seguinte, isso eram 3 horas da tarde. No dia seguinte, 8 horas da manhã, encostou o caminhão lá com as barras que estavam faltando. Então, assim, o relacionar, o conversar, a oratória, que é o que você está falando, é uma base que ela é gigante, sabe? É fundamental, sabe? Eu não Que sei nem bom, como Fábio. expressar isso, cara. É tão importante que é isso, sabe? O como falar, né? Além do que falar, óbvio, né? E parabéns, cara. Agora você já é um líder. Eu até já estou pensando em dar uma varinha preta para você aí. Cara, Olha que você honra, essa varinha é famosa, olha que honra. é, ó, ó, plim, plim.